Bom, para a gente falar um pouco em relação a essas aspas do Diego Fernandes, e aí eu queria um pouco da sua opinião, Senna, em relação a tudo que foi dito por ele nessa entrevista e sobre as possibilidades aí de SAF no São Paulo. Cara, olha, assim, parece até óbvio falar, né? Mas eu acho que ele foi muito claro e muito bem transparente nesse ponto, cara. Não tem como você colocar dinheiro, não ele, os investidores dele ou outros investidores, no modelo que o clube é gerido hoje. Do jeito que não tem como. E aí, isso, a gente sempre fala aqui, cara, como é que ficam esses acordos atuais do São Paulo? Porque todos eles têm um porém, todos eles, tem um, veja bem, você vê essa questão da Galápagos, você vê FIP de Cotia, você vê FIDIC, sempre tem um porém, e é um pouco do termo que ele usou ali, o enxugar gelo, né? Você faz um acordo que você se compromete por anos para pegar um valor muito pequeno da dívida toda do São Paulo, que só vai aplacar talvez juros e coisas assim. Então você não resolve o problema. Você se compromete por anos para resolver uma parte pequena do problema. Para você dar jeito no São Paulo hoje, vamos pensar o seguinte: mesmo que São Paulo não tivesse dívida, tivesse zero de dívida, tá? O São Paulo, apesar do estatuto não ser de 1950, acho que foi uma figura de linguagem que ele usou, né? Claro. Mas assim, Não, claro, ele quis dar uma cutucada, né? Exato, porque o estatuto foi mudado a 2017, 16, sei lá, a última vez, né? Mas assim, é um estatuto de formato antigo. Então ele é muito fechado. O São Paulo é um feudo hoje. Ele permite que tenha 300 donos só. Então, do jeito que é hoje, ninguém vai colocar dinheiro se não puder participar do destino do clube, das decisões. Você pega qualquer modelo de clube empresa no planeta, qualquer um, seja o Bayern de Munique, seja o Citigroup, seja o Bragantino. Ninguém vai colocar dinheiro só para falar, brinca aí com meu dinheiro. Vocês que já criaram 1 bilhão de dívidas, brinca aí com meu dinheiro que eu vou confiar em vocês. Isso não resolve. Se o São Paulo não se profissionalizar, se o São Paulo não virar um clube empresa, onde os caras têm que responder pelos erros, serem cobrados pelos erros e pagarem pelos erros, vai continuar nessa mesma coisa. A gente falou há 10 minutos atrás do Jandrei. Quem que foi o gênio que pegou e falou assim, pô, vai ser uma ótima renovar o contrato do Jandrei, que não é o goleiro titular, por mais 3 anos ganhando X a mais. O cara que faz isso, o cara tá rasgando dinheiro alheio. É fácil você fazer qualquer negociação com dinheiro dos outros sem você ser responsabilizado. Então ninguém vai pôr dinheiro para esses caras trabalharem dessa forma. O que eu, para finalizar esse comentário, eu acho o seguinte: da mesma forma que o Paulo Nobre no Palmeiras conseguiu angariar apoio e conseguiu convencer pessoas a deixar ele administrar profissionalmente o clube, eu acho que tem que ser o caminho aí espelhado pelo Diego. Não sei se vai ser a oposição que vai, sei lá, de forma política, oportunista, apoiar ele, não sei. Se alguém vai querer falar, não, vou me ancorar nele porque é o único jeito, mas isso tem que sair do papel de algum jeito. Do jeito que tá, não funciona mais. É isso, perfeito. Tá aí, então, a nível de informação, tudo que eu já passei para vocês da história do Diego Fernandes, né? E só para fazer um último acréscimo também, para fechar a aba informações, né? Ele falou que ele teve um aval de um grupo de investidores estrangeiros ali para ter, então, esse aporte do São Paulo, para fazer essa oferta. E aí eu perguntei para ele, ele falou que não vai abrir ainda qual que é esse grupo. Mas hoje, mais cedo, ele postou essa foto com o Kaufan Belhal, acho que é assim a pronúncia, né? É um árabe que é CEO do fundo árabe Dubai Foundation Future, né? Então, cena que gosta da minha pronúncia, mas é um fundo árabe, é um dos maiores fundos árabes aí de investimentos também, né? Que é dos Emirados Árabes Unidos. E deem uma pesquisada, Kaufan Belhal, vou até deixar aqui no chat. Esse cara é um cara que tem uma grana aí, né? E aí ele colocou até na própria legenda que ele fez uma reunião, né? E falou que o São Paulo esteve na mesa, no contexto certo. Fica então esse ponto aí, né, do Diego Fernandes para a gente ficar de olho. Pode ser que seja esse cara aí interessado em investir no São Paulo. A gente segue tentando apurar maiores informações. E só para ler algumas perguntas também, né?
o Thiago TS. Se você não perguntou da surpresa dia 16, eu até assim falei com ele antes da entrevista, né, em relação a isso, ele falou que não foi ele que falou. Então, assim, não foi ele que falou, vai ter algo dia 16. Falaram por ele. As pessoas tomam julgamentos pelas coisas que são faladas, assim, pelos outros, né? Então, se eu chego aqui, o Senna chega lá e fala, ó, o Sá vai anunciar uma novidade bombástica dia 20. Eu não falei porra nenhuma, eu vou justificar o quê, né? Então, eu acho que é mais essa linha. A nível de opinião, eu não entendo algumas pessoas, Senna, sinceramente, eu não entendo. Eu acho que as pessoas querem a solução que não existe. Porque o Diego Fernandes, desde que ele começou em setembro a fazer esses movimentos, tem muita gente tentando tirar a credibilidade da figura dele. E eu fico me perguntando, as pessoas vão para internet ou vão, né, no trato pessoal e xingam tudo, falam que está tudo errado, falam que tem que mudar. Aí quando tem a possibilidade de mudar, antes de ouvindo pelos outros, você já corta, sabe? Assim, eu não entendo, não faz sentido. O Diego, até ele falou isso em off, né? Isso que eu posso passar, porque geralmente off é off, né? Mas isso até a gente conversou e falou: não, cara, pode mencionar, não tem problema. Ele apanhou por 2, 3 meses por algo que ele nunca tinha falado. Ele estava publicando em rede social, ele entregando camisa e tal, e aí ele foi chamado por pessoas, assim, inteligentes, né, da crônica e também da torcida, de fanfarrão, de picareta, de não sei o quê. A primeira entrevista para o UOL, né, para minha pessoa, que me deixa muito feliz também, mas ele deu uma primeira entrevista. Então, assim, que ele fala abertamente em relação a isso, né? Então, eu tenho só tipo, essa opinião. Acho que ele tem muito a percorrer, ele tem que apresentar uma ideia, ele tem que apresentar para a torcida, ele tem que falar em números, ainda está no terreno de uma possibilidade. Ele deixou claro que ele quer duas coisas que não são fáceis de serem alcançadas também. Não é, tá bom, eu quero colocar dinheiro, mas quero que você mude o estatuto e que esteja aberto a SAF. É o ponto central de tudo, como você vai convencer. Agora, vale essa lembrança também. Ele tentou conversar com conselheiros, ele teve reuniões com conselheiros. Os caras passando cerveja na mesa, conversando paralelo, gravaram o cara. É fácil também julgar e falar, porra, não tem nada, não tem porra nenhuma, tal. Ele deu essa entrevista, ele falou de forma aberta que ele tem um fundo, né, de investimento ali, né, que tem um fundo não, né, tem um grupo, melhor dizendo, de investimento que está interessado em apresentar uma oferta caso tenha esse terreno aerado. Ele tem que apresentar uma carta de intenção, ele tem que apresentar documentos, isso tudo é válido. Agora, tentar matar a ideia antes dela correr, não sei, me parece orquestrado, Senna. Talvez tenha uma dor de cotovelo porque ele não chamou certas pessoas para a mesa, porque ele quer fazer essa coisa em paralelo, porque ele não quer colocar certas pessoas em cargos importantes caso venha a ter esse investimento? Não sei. É uma dúvida que eu tenho. Mas, enfim, falei muito em relação a informação. Essa parte é minha opinião, que você pode concordar, pode discordar. Mas eu vejo dessa forma, Sérgio. Eu vou até ser um pouco mais direto, porque assim, eu acho que, claro, você tem que investigar, você tem que saber quem ele é, da onde que vem o dinheiro, é algum cara que, sei lá, tá só brincando de futebol, tá querendo aparecer na mídia, não sei, vá se investigar, vá se procurar e tudo mais. É claro que ele não vai ficar postando assim, olha, eu tenho banco tal, eu tenho isso aqui, tenho isso daqui, outro e tal. Como tentaram emplacar algumas semanas atrás, você deve lembrar, se você acompanha as notícias do São Paulo, tentaram emplacar aí uma SAF de 1 bilhão, né, no YouTube, um monte de coisa aí, que não tinha nada de verdade, né, e já sumiu, do mesmo jeito que surgiu essa notícia, ela já sumiu, né. Agora, assim, sendo muito mais direto, eu percebo muito a arquibancada vai fazer 18 anos cobrindo São Paulo. Esses 18 anos aqui, cara, o que não falta narrativa com viés político ou com viés para um lado A ou lado B, né? E a gente começa a ver, às vezes, que pode ser às vezes por ciúme, como o Gabriel opinou, sei lá, não me chamou, eu não estou envolvido, como assim? Se eu não estou envolvido, eu vou detonar isso aqui também, isso aí é mentira, vou... E aí você começa a ver um ou outro da mídia aí que começa a jogar contra sem nem se informar, sem nem saber o que é, mas fica vomitando coisa em microfone porque tem muito seguidor, né?
E aí você vai puxar o histórico de quem fala essas coisas, tem um monte de tiro na água também. Agora, o que mais me preocupa em torno disso é que é o seguinte: não houve o mesmo questionamento, por exemplo, em relação a Galápagos no São Paulo. E eu não estou levantando suspeitas da Galápagos, que é uma empresa aí que está no mercado há algum tempo, eu não conheço nada de lá, não sei como é que é. Não é isso, mas eu digo assim, o A empresa tratamento é Galápagos é diferente. séria, né? Tem um histórico no mercado financeiro sério, tem uma reputação, isso é verdade. Exato. Mas assim, eu tô questionando o tratamento da informação, porque quando surgiu a Galápagos no São Paulo, não teve o mesmo tipo de descredibilização, né? Não teve o mesmo tipo de suspeita de falar, ih, não sei o quê, tal, tal, tal. Agora, em relação a como o São Paulo vai, na gestão Casares, se alinhando ou se alinhando muito praticamente só com a Galápagos para fazer trabalhos com eles, ou parcerias, ou fundos de investimentos, eu acho que como qualquer negociação, por exemplo, se você vai fazer um negócio com o governo, com qualquer outra coisa, você faz um edital, qualquer concorrência, você tem que ouvir propostas, você tem que abrir para ouvir propostas diferentes. Você não pode ouvir de um lado só, até porque pode não ser a melhor oferta. Então, qual que é o ganho, de repente, de não parar para ouvir o que o Diego Fernandes tem para trazer? Se for uma furada, se for uma coisa que não tem nada a ver, beleza. Aí falou, ó, galera, a gente ouviu e realmente não tem viabilidade. Mas ouve. Antes de se ouvir, você vê o vídeo lá que Gabriel falou que vazou aí, que a gente viu nas redes sociais. Ele falando lá no restaurante, os caras gravando escondido, tal, abrindo cerveja. Ô, me passa as batatas aí, me passa um pastelzinho aí, cagando porque ele tava falando. Amendoim. Me dá um amendoim. Cara, os caras não estavam nem aí, estavam prestando atenção. Então, assim, eu entendo que você tem que chamar esses caras, porque eles são conselheiros do clube, né? Você tem que trazer todos eles para ouvirem, mas eu acho que o clube, como instituição, ela tem que ouvir o que ele tem para trazer e abrir essa possibilidade. Se abriram para Galápagos, por que não pode abrir para outra? Eu acho isso. Eu vejo dessa forma também. E aí, eu acho que entra numa outra discussão que não envolve apenas o Diego Fernandes, envolve a SAF como um todo, né? Você tem que ser favorável ou não à SAF. E aí a discussão da SAF, até vi alguns comentários aí, não vou comentar, assim, não vou comentar comentários, né? Não vou comentar outras opiniões, até hoje mais cedo estava lá no UOL também com o próprio Arnaldo, que é contra esse modelo, pela forma que ele falou, e aí tem até um amigo do chat que falou, pô, você tinha que ter rebatido e tal. Eu fui chamado lá, né, naquele momento, para dar informação. Caso chamasse minha opinião, eu daria, certamente. Mas, enfim, isso é outra história. Mas a história da SAF é algo que envolve até um posicionamento político das pessoas, né? Então, cara, visão de mundo, né? A SAF é um grupo de empresários que assumiria o controle do clube. Agora, porque assim, volta no que eu falei lá atrás, tá tudo ruim, tá tudo horroroso, tem que mudar, tem que melhorar, tem que fazer. Quando chega a possibilidade, não, veja bem, vamos ver, vamos ver, a gente tem que ver, vamos com calma. Óbvio, não é para sair aceitando e vamos, Diego Fernandes, herói e tal, não é. Mas assim, fechar a porta para algo que você não ouviu, não sei se é muito o caminho, né? Aí o pessoal pegou uma bronca, parte da crônica barra torcida, porque ele saiu entregando camisa para piloto de Fórmula 1. Faz mal isso? É ruim isso? Assim? É uma atitude pessoal do cara. Tá bom, ele quer ganhar o torcedor, ele quer ganhar like, pode ser uma interpretação. Mas é isso, então. Por ser um cara que tá dando camisa para cara de Fórmula 1, então não serve, não vai ter oferta. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de assim, ponderação, cara. Porque senão, assim, se for nessa linha, tudo é ruim, tudo é não sei o quê, tudo é aquilo, tudo é isso, qualquer investidor que chegar vai ter essas barreiras que aí o cara pode virar e tá bom. Falar, então tá bom, segue com essa merda que tá aí. Segue no associativo, segue aí. Vai, fé em Deus. Vai aí vocês, né? Não sei para onde vocês vão chegar. Mas é isso. Então, assim, eu acho realmente que, não sei, tem alguns apontamentos aí que eu não concordo, certo? Não, e complementando só para não me repetir muito, mas assim, o mesmo questionamento que se faz, e eu não estou falando assim, putz, entrega a chave do clube por Diego Fernandes, eu não sei, tem que se ouvir mais dele, foi a primeira entrevista que ele falou. Tem Ele que nunca apresentar a falou disso. proposta, sim, perfeito, óbvio. Tem que detalhar, mas assim, o mesmo questionamento que muita gente está fazendo a ele, nunca foi feito
para quem está ganhando dinheiro aí com venda paralela de ingresso de show, com venda paralela de ingresso, com gente que está dentro do clube aumentando dívida, que faz montagem de foto com Roberto Carlos e outros, por exemplo, né? Se a questão é entregar camisa para pilotos de Fórmula 1, né? Então, assim, tem muito mais coisas que aconteceram que muita gente ficou ali, ó, quieto, calado, como diria um amigo nosso, calado, não fala nada, né? Então, assim, eu acho muito contraditório, cara. Às vezes, assim, uma fúria, tipo, não, com São Paulo não se pode mexer, isso aí, não, eu não confio. Mas aí confia em quem tá fundando o clube há anos, cara? Eu sei lá, cara, eu acho contraditório, né? Não, e aí até o próprio Marcelo fala de um ponto que é muito verdadeiro, né? A gente está falando de uma torcida traumatizada pelo tempo, pelas últimas gestões, pelas promessas mal cumpridas. Vale, assim, uma lembrança que eu praticamente não lembrava, que o Júlio posou para foto com o Sheik Árabe em 2021 no Morumbi. Não sei se você lembra isso, né? Teve Exato. isso, né? Então, Eu acho que assim, era algum cara do Pânico vestido de árabe que passou lá. Alfinete, manda um abraço para Alfinete aí, corintiano mala. Mas assim, teve esse momento também. Então, assim, cara, eu sei que tem muitas promessas mal esclarecidas. E aí, até por isso, eu fiquei enchendo o saco do Diego para ele dar uma entrevista, né? E aí, obviamente, respeitando o tempo dele. E aí eu falei aqui o tempo todo: você pode pegar cara, live de setembro, onde o assunto surgiu. Eu falei a mesma coisa para ele apresentar. Espero que ele consiga apresentar e que ele tenha algo de fato. Ele faz um contato inicial, né? Tudo bem que foi a informação vazada lá em setembro, então tem 3 meses já. Aí para muita gente fica aquela coisa, bate um desespero, quer logo, quer de prontidão, mas vale esse apontamento. É de forma pública a primeira vez que o Diego Fernandes fala de forma pública sobre a possibilidade. É só importante, enfim, fica aí esse apontamento em relação ao Diego Fernandes.